Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o Amplicast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital. Com um foco especial em tendências, cultura e transformação. E hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a Gabriela Bandeira, da Genial Care. Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Mas antes da gente começar a falar de comunidade, né, que é o nosso tópico aqui hoje no Amplicast, eu queria que você explicasse um pouquinho, Gabi, da Genial Care. O que a Genial Care faz, como é que ela atua aqui no Brasil? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. A Genial existe desde 2020 e nós somos uma rede de cuidado focada em saúde atípica e também, com foco no desenvolvimento de crianças com autismo. Então, nosso trabalho ele é de ponta a ponta. A gente faz desde a intervenção com a criança, onde essa criança e a família estão no centro, né? É muito comum que quando a gente fale ali da intervenção do autismo, a gente foque nas disciplinas, ABA, fono, terapia ocupacional, que são as mais comuns. Mas na Genial, a criança ela está no centro do serviço e a partir de todo o desenvolvimento dela, de todas as avaliações que a gente faz, é que a gente identifica quais são as principais coisas, né? O que ela tem mais necessidade para o desenvolvimento. E além disso, a gente oferece também a orientação parental, que é garantir que os cuidadores, né, os pais, que são as pessoas que estão ali mais ativos no desenvolvimento da criança, que estão muito no dia a dia dela, consigam lidar com os desafios do autismo e também garantir esse desenvolvimento, porque a nossa missão é garantir que todas as crianças atinjam seu máximo potencial. Nossa, fenomenal demais o que eles fazem. Maravilhoso. Então, na verdade, na ponta, claro, você tem aí a criança como centro, né, desse cuidado, mas aí vocês trabalham tanto com as famílias quanto com os terapeutas. Então, vocês também atuam nessa comunidade de terapeutas para trazer mais informação, para conectá-los, não é isso? É isso mesmo. A Genial ela tem uma diferença, né, de quando a gente fala da clínica tradicional, que é a rede Genial, que é a nossa rede de terapeutas. Então, da mesma forma que a gente fala que as crianças vão atingir o seu máximo potencial, é óbvio que a gente quer que os terapeutas também atinjam esse potencial, e é por isso que a gente tem, né, por exemplo, a Genial Care Academy, que é todo o nosso núcleo de ensino. Então, quando o terapeuta ele é contratado pela Genial, ele passa pela Genial Care Academy, ele faz essa formação, a gente está agora com alguns cursos de formação continuada, por exemplo, e a gente tem ali todo o suporte clínico no dia a dia daquele terapeuta, tanto quando a gente fala do aprendizado, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem as mentorias, o terapeuta ele tem os mentores ali que acompanham ele na intervenção, já trazem os feedbacks no momento em que eles estão atuando ali no desenvolvimento da criança, e a gente também tem bastante suporte da tecnologia. Então, acho que o nosso maior diferencial, assim, é o nosso painel clínico que une todas as informações daquela criança para que todos os profissionais clínicos envolvidos no processo de desenvolvimento dela estejam sempre alinhados. E aí a gente fala que a gente faz tudo isso para garantir o quê? Que os terapeutas consigam fazer o que eles fazem de melhor, que é atender e, de fato, desenvolver essas crianças. Muito legal. Nossa, legal, sensacional, né? E aí, Gabi, eu queria entender como é que vocês se comunicam com essa rede toda, porque você falou de pais, falou de terapeutas, e aí você contou que você tem uma plataforma. Vocês têm uma comunidade, então, que acompanha os pais, por exemplo, uma comunidade para os terapeutas, como é que vocês vêm trabalhando isso? Quando a gente fala de pais, né, de crianças com autismo, naturalmente já existe uma comunidade. Então, as famílias que são atendidas na Genial, elas já têm ali os seus grupos, onde elas interagem, conseguem conversar entre si. Mas quando a gente fala dos terapeutas, a gente tem a nossa comunidade de terapeutas. Hoje ela funciona em algumas ferramentas, o Slack é a principal, e a gente está implementando também agora um portal via Zendesk, né? Porque a gente já tem o contato com os terapeutas ali para o dia a dia, para fazer algumas solicitações, mas a gente quer de fato expandir esse espaço para garantir ainda mais conectividade da comunidade. Nossa, maravilhoso. Mas olha só, eu queria saber, qual que é o seu papel, Gabi, nessa história? Porque você é a gestora da comunidade, né, da Genial Care. E como é que começou essa sua trajetória como gestora de comunidade? De onde surgiu esse interesse? Porque até muito pouco tempo, e até hoje, muitas pessoas nem sabem que gestão de comunidade é uma profissão, né?
É muito recente isso. Então, de onde surgiu isso? Conta um pouquinho da sua trajetória. Claro, eu sou formada em jornalismo. Ó. E aí a minha vida jornalística, né, minha carreira, ela meio que vem um pouco conflitada com uma história muito pessoal. Porque a minha mãe, ela é babá, e aí em 2012 eu estava no ensino médio ainda, ela começou a cuidar de uma menina com diagnóstico de autismo. Estava fechando o diagnóstico ali, na verdade, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre autismo para poder ajudar a minha mãe nesse processo, porque ela não tinha muito tempo de estudar. E eu comecei a me interessar muito por esse tema. E aí, em 2013, eu entrei na faculdade. Meu sonho sempre foi ser escritora, então eu falava, eu não quero aparecer na TV, eu não quero nada, eu quero só escrever livro, enfim. E aí eu descobri que o meu TCC podia ser um livro reportagem. Então eu passei os 4 anos da faculdade imersa na comunidade do autismo, né? Que é onde estão ali os pais, os profissionais e tudo mais. E eu entrevistei várias pessoas, acompanhei o desenvolvimento de várias pessoas ao longo dos 4 anos de faculdade, fiz o livro, e aí as coisas meio que foram se conectando, eu saí da faculdade, continuei trabalhando ali, aquela coisa bem tradicional, né? Site, jornal, TV, enfim. E, em paralelo, eu mantinha um projeto todo focado em autismo. Tem livro, documentário, tinha um site que eu fazia ali, entrevista com as pessoas e tudo mais. E aí, em 2019, eu conheci o Kenny, que é o CEO da Genial Care, e ele tinha lido um artigo que eu fiz para uma revista, né, a revista Autismo, e ele me mandou um e-mail falando que ele era norte-americano, estava pensando em fundar uma empresa no Brasil, explicou um pouco ali da situação, a gente conversou por telefone, e aí, inicialmente, era para eu entrar como criadora de conteúdo mesmo. A gente fechou ali aquele primeiro contrato. E aí, depois de umas 2, 3 semanas, ele me chamou de novo e falou, Gabi, eu queria muito que você considerasse vir para a Genial em tempo integral. E aí veio a carta, né, a oferta com aquele cargo, líder de comunidade. E eu olhei aquilo e pensei, bom, ele sabe o que eu faço, é conteúdo. Então, se ele está chamando assim, tá tudo certo. E foi uma confusão até para mim, porque eu passei muito tempo, as pessoas me perguntavam, mas o que é isso? É, sei lá, presidente de bairro? O que um líder de comunidade faz? O que é comunidade? E a gente foi meio que redirecionando. Hoje eu cuido da parte de conteúdo da Genial também, mas eu lembro que a minha líder direta, ela chegou para mim um tempo depois e ela falou assim, Gabi, para mim, será que faz... Para mim não está fazendo tanto sentido essa questão da comunidade. Será que a gente deixa só conteúdo? E eu falei para ela assim, eu acho que um dia vai fazer. Por quê? Porque, como eu falei ali, né, na resposta anterior, o mundo, o universo do autismo, ele está muito conectado com comunidades em si. Porque as famílias, elas, quando recebem o diagnóstico, quando elas estão no processo ali, elas não têm ninguém do lado para poder contar. Então, elas vão fazer o quê? Procurar outras pessoas que passam pela mesma situação e buscar força através desse grupo, dessa rede de apoio, né? E aí, a gente foi indo assim, até que eu conheci o Semi Summit, que é um evento super legal, rolou inclusive na semana passada, né, da Community Manager School. E quando eu vi, para mim aquilo fez todo sentido, assim, na hora que eu participei do evento, eu falei, caramba, agora eu entendi tudo. E foi bem no momento que a gente estava começando a Rede Genial, que era essa rede de terapeutas. Então, né, eu voltei lá para a Genial e falei assim, gente, por que não começar com essa comunidade de terapeutas? É uma coisa que a gente vai precisar desenvolver, a gente precisa que eles estejam engajados e a gente precisa garantir que eles comprem essa missão tanto quanto a gente, né? Porque eles são a ponta do nosso serviço, eles estão ali diretamente com a criança. Então foi assim que tudo aconteceu. E eu sou muito grata, porque eu vejo, né, como você falou, Carla, acaba que a gente ainda ouve muito pouco falar sobre comunidade no senso geral, mas é um mercado que está crescendo muito. Então, todo evento que você vai hoje, por exemplo, sobre marketing, fala sobre comunidade. E é uma coisa muito engraçada, assim, né, você perceber, porque acontece muito, tem crescido bastante esse mercado, e a gente vive, enquanto ser humano, em comunidades, né? Então, você fazer essa conexão é muito legal. Gente, é tão verdade isso que a Gabi acabou de falar aqui, tão verdade, Gabi, todas as vezes na minha vida que eu me deparo com uma situação de saúde que eu desconheço, eu vou atrás de comunidades. Todas as vezes. Então, eu vou dar um exemplo. Minha mãe recebeu o resultado de um exame e tinha o nome lá de uma doença rara.
o médico explicou pra gente, é doença rara, mas eu queria conversar com pessoas que ou já tinham recebido aquele diagnóstico ou investigaram aquela doença, e aí a gente encontrou uma comunidade no Facebook. Você Olha acredita? Aí, acredito. E aí nessa comunidade a gente viu qual era o médico na nossa cidade que tratava daquele assunto especialista para ir conversar com ele. Então, isso que você está falando dos pais, das famílias, né, dos familiares, é exatamente isso que a gente faz quando a gente se vê diante de um desafio que a gente desconhece, né? Que é fora do nosso escopo. E a gente não quer ouvir do médico, eu quero ouvir da mãe, né? Que também está passando por aquilo que eu estou passando. Eu quero ouvir do pai, eu quero ouvir do irmão, do tio, da tia, aquela vivência, né? E qual foi o caminho que eles trilharam para encontrar ali as soluções ou a rede de soluções que eles precisam para aquela situação de saúde. Então, acho que é fenomenal isso que você diz, porque é realmente parte da comunidade e é uma comunidade que parte das pessoas. Elas começam a se reunir. Então, eu entrei nesse grupo, por exemplo, o diagnóstico da minha mãe saiu, ela não tinha essa doença rara, mas eu fiquei. Eu fiquei no grupo, porque toda vez que alguém pergunta e fala assim, olha, acabei de receber, eu falo, calma, no caso da minha mãe, a gente recebeu um primeiro diagnóstico e depois ele mudou. Então, até essa tranquilidade que você traz, é uma coisa bem da humanidade mesmo, assim, né? Olha, calma. Pode ser que você tenha outro resultado depois. Então, mesmo não fazendo parte mais do rol lá da comunidade, das características, eu fiquei, porque pra gente foi uma experiência muito positiva, para mim e para minha irmã. É incrível isso, né? E isso no mundo colaborativo que a gente tem hoje. É engraçado que você citou o Slack, que naturalmente é uma rede corporativa, né? De TI. Mas você vê, a gente tem outras comunidades dentro do Slack. O Slack hoje é usado para muitas comunidades, mesmo porque você pode criar canais lá. Né? E lá é mais simples do que, por exemplo, um lugar como o Discord, que é muito mais complexo de colocar as comunidades e, ao mesmo tempo, tem mais recursos do que, por exemplo, um WhatsApp da vida, que todo mundo está lá. Mas ele tem muito mais funcionalidades e recursos ali. Essa que eu entrei, eu achei no Facebook, aí dentro dela você podia entrar no WhatsApp, no Telegram ou no Slack. Nossa Senhora, meu Deus. Você escolhe qual a ferramenta que é mais adequada para você. Meu Deus do céu, coitado do gestor dessa comunidade. Eu acho que não tem, Carla. Eu acho que essa é uma distribuída. É uma bem distribuída, assim, acho né? que não tem. As pessoas se comunicam por onde elas acham mais viável se comunicar, né? Não é igual o caso da Gabi, que ela trabalha na estrutura da gestão da comunidade. Essas são bem descentralizadas mesmo, assim. E você quer fazer uma pergunta ou eu puxo Pode aqui? puxar. Então eu vou puxar, porque eu tô curiosa para saber, Gabi. Aí tá. Você foi pro Summit, começou a interagir mais com esses gestores de comunidade, né? Agora pensando mais profissionalmente, né? Assim, estrategicamente na sua profissão. E hoje, qual é o seu papel na GenialCare nessa questão de gestão de comunidades? O que você faz? Porque eu entendo que você ainda produz conteúdo, não é isso? Mas aí você também pensa em toda a estratégia para os terapeutas? Me conta mais um pouco, como é que é esse teu papel de gestora de comunidade? Sim, tem uma coisa que vocês falaram agora que me remete muito, sabe? Para mim, bate muito, que é essa questão da comunidade descentralizada, né? O que acontece? De uma maneira natural, pode ser que os terapeutas já se unissem e formassem meio que uma comunidade descentralizada ali, quando a gente fala de todo esse processo da Genial. Só que a gente precisava garantir que os terapeutas eles se sentissem pertencentes, inclusive tendo modelos de contratação que são diferentes, né? Olhando ali para uma estrutura organizacional em que o terapeuta tem uma rotina completamente diferente do time corporativo e também do time clínico corporativo, porque nós temos pessoas clínicas que atuam muito mais no dia a dia corporativo da Genial do que no dia a dia do profissional terapeuta que está ali na intervenção e atendendo diretamente na casa Genial e tudo mais. Então, era mais olhar para toda essa experiência do terapeuta dentro da Genial. E aí, a comunidade ela começou em janeiro desse ano, então ela é bem recente. Mas ela vem no momento em que, assim, a gente teve uma questão de ociosidade ali, alguns terapeutas estavam sem casos. E, diante disso, a gente foi fazer uma dinâmica de feedback tradicional e eles trouxeram muitos pontos de melhoria, muitos pontos de insegurança que eles enxergavam ali.
E aí me trouxeram esse desafio e falaram, Gabi, é aqui que entra a comunidade, a gente precisa realmente olhar para essa questão da experiência. Era um momento que a gente faz, né, mensalmente, pesquisas de NPS. E o NPS dos terapeutas estava ali abaixo de 0. Então, estava realmente um momento bem delicado. E aí eu comecei a olhar para essa estrutura. O que eu fiz? Primeiramente, fui me contextualizar de tudo que estava acontecendo, quais eram todos os desafios, todos os pontos que eles traziam. A partir disso, eu levantei 3 hipóteses, assim, que hoje são os pilares da comunidade, que é o que está acontecendo com esses terapeutas. Está faltando comunicação, tem um problema de senso de pertencimento, justamente por isso que eu falei dessa diferença de rotina que eles tinham, e uma valorização profissional, que aqui a gente não está nem falando de questões salariais, de remuneração. Reconhecimento mesmo. Sim, de reconhecimento, de se sentirem seres ativos que também podem construir a Genial que a gente é hoje, a Genial que a gente vai ser no futuro. Então, a partir disso, eu abri para eles, né? Porque quando me trouxeram o desafio, eu falei, gente, tá tudo certo, adoraria, mas eu não sou terapeuta. Eu não posso criar estratégias para uma comunidade que eu não vivencio aquele dia a dia numa totalidade. E aí, eu convidei terapeutas. Na época, a gente tinha poucos. Hoje, a gente tem 57 terapeutas. Na época, a gente tinha, se eu não me engano, 20 e poucos. Estava ali começando. E desses 20, a gente fez uma reunião. Eu apresentei o conceito de comunidade. Falei, gente, quem quiser me ajudar, me chama ali. A gente vai tentar construir isso juntos. E mais de metade da comunidade, mais de metade dos terapeutas me chamaram, então a gente começou a construir de uma forma muito ativa e muito juntos. Então a gente foi fazendo várias reuniões, olhando e falando, tá, o que vocês precisam, o que vocês enxergam que é necessário? Não só para o dia a dia de vocês hoje, mas considerando para melhorar a experiência de todos os terapeutas que ainda não estão na Genial, mas vão entrar. Então hoje a gente já tem um processo totalmente novo e diferenciado, de onboarding, de todo o processo da comunidade, que eles ajudaram a construir materiais, documentos ali informativos sobre o que é trabalhar na Genial. Porque, assim, para o terapeuta acaba sendo muito difícil, porque ele está acostumado com a clínica tradicional, é aquela coisa muito mais humano ali no contato, não que na Genial não tenha, mas acaba que a gente usa muito a tecnologia. Então, o Slack mesmo que vocês falaram, para eles é tudo muito novo. Eu lembro que a gente eles trouxeram uma dificuldade, que era a questão de, Gabi, a gente sente dificuldade de não ter uma mentoria, um tutorial ali de como usar as ferramentas do dia a dia. E na época eu pensei assim, eu vou fazer uma dinâmica com eles, eles vão trazer o quê? Painel, coisas ali muito focadas no dia a dia do terapeuta. E eles trouxeram assim, agenda, Google Agenda, Slack, a gente não sabe usar o Slack, a gente tem essas dificuldades. Então é muito legal descobrir isso junto com as pessoas que estão ali, né, vivenciando esse dia a dia e fazer toda essa construção. Então hoje o meu papel é muito olhar para isso, para a experiência, né, de ponta a ponta, o que a gente consegue melhorar e principalmente no que a gente consegue incluir os terapeutas para que de uma forma ativa eles consigam trazer isso para a gente. Nossa, que legal, né? Não, e assim, só comprova o que eu sempre digo, né? Tem sempre gente com mão levantada, pronta para ajudar, querendo contribuir, né? Mas você tem que dar oportunidade para as pessoas de contribuição, né? Porque se você não der, você nunca vai saber. Então, se você talvez tivesse partido da premissa que você ia fazer o processo, talvez hoje você já não tivesse esse grupo de terapeutas e não tivesse avançado tanto na própria estratégia da comunidade, né? Que está avançando e tudo mais. Por isso, né, que é bom, Cenes? às vezes, a gente não dominar o tema, né? Porque então é o seguinte, eu posso ajudar vocês a construírem, mas eu não tenho como construir, porque não é a minha área de atuação, é a de vocês. Mas o que eu percebi, Gabi, é que você fez exatamente o que a gente chama de gestão de comunidade. Você, por meio da comunidade, foi criando com eles as estruturas que eles queriam. Na realidade, eles queriam aquelas estruturas, né? Isso é um papel muito interessante do gestor de comunidade, que as pessoas nem sabem que ele pode ser feito, né? Então, gostei de você comentar aqui, você não precisa dominar
a área de conteúdo daquela comunidade, mas você pode, junto com eles, construir quais são as premissas, o que está faltando, o que precisa melhorar, quais são as estruturas que eles querem trabalhar, né? Então, por exemplo, precisava ir para o Slack, tinha que fazer um letramento digital para usar algumas ferramentas que vocês tinham para usar. Então, isso é muito interessante. E aí, isso se mistura um pouco com vida pessoal. Né? Quase sempre se mistura um pouco com vida pessoal. Gestão de comunidade, eu vou te contar, o meu WhatsApp não para. Não acaba nunca, né? A gestão de comunidade, ela não acaba nunca. Não acaba no horário comercial. A gente quer saber aí os bastidores, entendeu, Gabi? Como é que você faz para separar isso, assim, a sua vida pessoal da gestão de comunidade? A gente quer saber qual é a sua fórmula do equilíbrio. Perfeito. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito workaholic e eu tenho trabalhado isso, inclusive em terapia, nos últimos tempos, de tipo assim, das 6 horas da tarde, eu sentar aqui no sofá de casa e pensar assim, caramba, não tenho mais nada para fazer. O que eu faço agora, sabe? Então, e eu sempre fui muito estudiosa, aquela pessoa hiper focada. Então, eu estou estudando comunidade, o máximo do máximo que eu puder absorver, eu quero ter disso e tudo mais. Mas assim, eu acho que o equilíbrio, ele vem justamente, primeiro, de você ter essa consciência de que existe o seu trabalho, existe a sua vida pessoal. Acho que no home office, né, o que vem a partir da pandemia, isso acaba meio que se desconstruindo, porque você está trabalhando da sua casa, então acaba sendo muito difícil. Mas de você ter esses momentos de desligar mesmo. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho meu horário de trabalho, eu foco muito em trabalhar pequenas tarefas por dia, porque é óbvio que a gente está falando de uma comunidade e a Genial, além de tudo isso, né, que eu já trouxe, é uma startup. Então, ela é uma empresa que ela passa por mudanças constantes. Ela é uma empresa que ela está evoluindo dia após dia, que os processos vão melhorando e vão mudando. E tudo isso causa um impacto muito grande para os terapeutas, que têm uma vivência muito diferente ali da clínica e de todas as experiências que eles tiveram em outros ambientes de trabalho. Então, a gente precisa olhar muito para isso. E eu tento trazer sempre para eles essa questão de que a gente vai conseguir olhar para os problemas, mas a gente precisa priorizar o que é o de hoje, o que a gente precisa melhorar hoje, o que dá para a gente melhorar amanhã. E tendo eles, né, e outras pessoas, óbvio, tem muitas pessoas ali dentro do time interno mesmo da Genial que apoiam e ajudam a construir todos esses processos, a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio. Então, eu vou fazendo poucas tarefas ali por dia, o que eu preciso para hoje, o que eu preciso para amanhã. E aí, no final do dia, eu sempre tento fazer aquilo que eu gosto, que é ler livro, ver uma série, ficar mais tranquila mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa um pouco mais caseira, então essas coisas costumam me distrair bastante. Que maravilhoso, Gabi, muito bom saber dessa outra perspectiva e assim, que você está já buscando esse equilíbrio que é muito importante, porque em gestão de comunidade nunca para. E final de semana, então, se você deixar, é uma loucura. Tanto que, na verdade, eu faço gestão de algumas comunidades e agora o pessoal se acostumou tanto que eles falam assim, olha, Carla, não precisa me responder que eu sei que você se desconecta no final de semana. Isso, para mim, eu acho que é excelente, assim, né? Até as pessoas entenderem que, ok, você é disponível, mas você não está lá 24 horas, né? Então, eu acho que isso é essencial para a gente manter esse equilíbrio. Agora, eu tenho uma curiosidade em saber, assim, onde que você gostaria de chegar com essa comunidade da Genial Care, assim, qual que é a sua medida de sucesso, assim, qual que é o seu objetivo maior, assim, o seu sonho com a comunidade? Claro. Eu falo que trabalhar com comunidade, acho que tem trabalhado muito a minha resiliência, porque chegam os desafios, chegam os problemas e eu consigo me centrar e ficar cada vez mais calma no sentido de falar, tudo bem, isso está acontecendo, mas o que a gente vai fazer a partir disso para melhorar essa situação? E hoje a gente olha muito para o NPS, então lembra que eu falei, né, algumas respostas atrás, que ele está e ele só subiu, gente. Ele foi assim, para mais de 50 e tudo mais, e a gente vai olhando a cada mês, a gente vai tendo uma meta maior. Tipo, não, vamos chegar a esse número, mas já está bem melhor assim. Hoje é uma experiência bem da comunidade como um todo. E o que é o meu sonho? Eu acho que é o sonho de todo gestor de comunidade
que é um dia não ser mais tão necessário num papel tão ativo, é você conseguir criar um ecossistema que ele seja tão autogerenciável que as próprias pessoas já conseguem ter ali tudo que elas precisam para conseguir fazer essa construção e conseguir ir criando caminhos melhores, né? Então, esse seria o meu sonho. É óbvio que a gente está no início de tudo isso, mas hoje a gente já tem, por exemplo, né? Isso é muito recente, tá? Começou há umas 2 semanas. Eu fiz um programa de embaixadores por pilar da comunidade, então os próprios terapeutas fizeram as indicações, a gente lançou ali o que é um embaixador de senso de pertencimento. E aí, as características, e a partir disso, os terapeutas trouxeram as indicações, a gente fez todo o processo de convite, e eu já tenho trabalhado de uma forma muito ativa com eles, e é muito legal isso, eles vêm, eles trazem toda essa questão, e a ideia é, de fato, que todos os terapeutas comecem a se sentir mais seguros, porque a gente não sabe muito do contexto que as pessoas vêm, e na Genial, faz parte da nossa cultura, dos nossos valores, o Radical Candor, né? Que é um framework de feedbacks sinceros, de você estar ali sempre sendo você mesmo e sempre garantindo que você consegue ser transparente nas suas relações de uma maneira respeitosa, mas também garantindo que você está subindo a barra de tudo aquilo. E para as pessoas que entram, às vezes é muito difícil entender isso. Acho que algumas têm até aquele receio de, mas eu vou falar que eu não estou gostando disso, ou que eu acho que esse processo deve melhorar, e de repente vai acontecer alguma coisa, vão me demitir, algo nesse sentido. Então, a minha missão agora é garantir que esses embaixadores consigam transmitir cada vez mais essa sensação de segurança para todos os outros, né, terapeutas e tudo mais, e que a gente crie esse ecossistema que vai ser autogerenciável e todo mundo vai trabalhar ali por si, vai conseguir melhorar cada vez mais essa experiência. Nossa. Sonho de todo gestor de comunidade sonho mesmo. de todo gestor mesmo, do dia você ser totalmente substituível no sentido de que você não vai ser mais, você vai ser desnecessário, porque a própria comunidade se auto-organiza e aí tem essas lideranças, por exemplo, ter esses embaixadores, eles na verdade já viram lideranças distribuídas aí dentro da comunidade, né? Isso é maravilhoso. Eu acho que é um sonho super atingível e nobre para qualquer gestor de comunidade. E esse pensamento distribuído que você trouxe agora, né? De ter, tipo, mentores ou vamos criar aqui pessoas que vão expandir a comunidade. Isso faz muito sentido quando você quer que a engrenagem também rode por meio das pessoas, né? Assim, sem depender de um gestor de comunidade. Bom, eu já vou puxar aqui uma dica de ouro que você vai trazer para a gente, Gabi. Para quem está começando uma comunidade agora, então pensa aí em alguém que está na mesma situação que você esteve lá atrás. Pensa aí, você em 2019, 2020. Isso. Aí. Que dicas você daria para uma pessoa que está começando uma comunidade agora? Ela está vendo o movimento e ela acabou assumindo essa liderança aí da gestão da comunidade nesse momento. Quais são, assim, as 3 dicas que você daria para uma pessoa que está começando? Eu acho que o principal, mesmo assim, principalmente se é como a minha situação, né? Você tá ali numa comunidade que você não necessariamente faz parte. Então, eu gerencio uma comunidade de terapeutas, mas eu não sou uma terapeuta. É ter escutativa. Acho que esse é o ponto de partida, né? Você conseguir olhar ali para as pessoas que você está gerenciando e você escutá-las. Porque, de fato, é o que eu falei para vocês. Quando eu comecei ali a comunidade, eu levantei essas 3 hipóteses que hoje viraram os pilares da comunidade. Mas eu fui conversar com cada uma daquelas pessoas que se disponibilizou. E aí eu fiz um one-on-one com cada uma. E aí eu falei, olha, o que eu entendi através, né, do que vocês trouxeram e tudo, é que a gente tem essas três principais questões: a comunicação, o senso de pertencimento e a valorização profissional. Você concorda? Você acha que a minha visão, meu diagnóstico está correto? E aí eles traziam sim, e eles conseguiam contribuir com muito mais. Então, acho que o principal é ter essa escutativa, é buscar, principalmente quando a gente está falando, né, de uma comunidade que vai ser escalável, é ter essa visão, essa é a segunda dica, de que você não vai fazer tudo sozinho.
Então, você olhar para as pessoas que estão ali, e dentre as pessoas que estão ali, aquelas que se destacam, e principalmente que já são enxergadas como líderes, como representantes pelas outras pessoas. Então, puxar essas pessoas mais para perto, para que elas ajudem a construir com vocês. E acho que a terceira é, falando um pouco dessa questão do sonho, né, do futuro, é você não ter esse apego de eu vou estar aqui para sempre, eu vou ser absolutamente necessário nesta função e fazendo tudo que eu estou fazendo hoje para sempre. Principalmente porque quando a gente fala de escala, isso é impossível. É diferente a Gabi que está ali com 25, da Gabi que está com 50, 100, 200, 300 terapeutas. Então, ter essa visão de que você um dia vai ser substituível e que isso é muito bom, na verdade, porque significa que deu certo, que todos os esforços que você empreendeu ali naquela gestão de comunidade funcionaram, acho que é o principal. Uau! Uau, Amei. mega dicas, eu também. Amei. Adorei, Gabi. Essas dicas estão anotadas, vamos deixar aqui para os nossos ouvintes aqui do Amplicast. E a gente está acabando, olha, eu passaria horas aqui batendo papo com a Gabi, ó, pegando mais dicas dela, porque ela tá já afiadíssima aí como gestora de comunidade, vivendo o dia a dia, como profissão, que é muito bacana isso. E aí, Gabi, a gente queria encerrar com o nosso caderninho digital. A gente sempre acaba com o nosso caderninho digital, onde você deixa dicas de referências tuas, o que você está lendo, o que você curte, um filme. Você falou que assiste séries aí série, para descansar, enfim, a gente quer pode saber. ser relacionado à comunidade ou não, né, Semos? Pode ser algo mais pessoal, o que você quiser compartilhar com a nossa comunidade. Sim. O primeiro livro que eu li, de fato, sobre comunidade é um livro que chama Community Hacking. E eu lembro que eu gostei tanto, ele foi logo depois do evento da Semi School. E eu li ele assim, eu fazia anotações, ele tá até aqui atrás, assim, de mim. E se você pegar ele, ele deve ter umas 100 marcações aqui, com post-it, com várias coisas, que eu ia lendo e ia marcando. Então, esse livro é muito bom. O autor, são dois autores, né? Um dos autores eu cheguei a procurar por Instagram, mandei mensagem, falei, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você, e ele é super solícito. Tem o Business of Belonging, do David Spinks, que acho que é a bíblia, né, de quem trabalha com comunidade, assim. Foi um livro também que foi muito bom para mim. E tem um livro que ele não é relacionado à comunidade, mas que ele é o melhor livro, assim, sem dúvida, que eu li nesse ano. E ele tem um momento que ele aborda especificamente essa questão das comunidades, e ele me mudou muito, assim. Eu só vou ver o nome confirmar, porque ele é um nome bem grandão. Por que acreditamos no que acreditamos? Ele é um livro que fala muito sobre... ele traz, né, toda essa parte de ciência, mas é um jornalista que ele estuda de uma maneira muito profunda como as pessoas mudam de ideia, principalmente sobre assuntos que são extremamente polêmicos, como legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Descriminalização do aborto. Então, ele traz tudo isso e tem umas partes que ele aborda a comunidade que é muito interessante. Esse livro, assim, outro que eu li e anotei 300 mil vezes. Eu falei que está aqui atrás de mim, porque aqui eu coloco, assim, os livros que me mudaram enquanto pessoa, os livros que existe a Gabi antes e a Gabi depois de ler esse livro. Então, acho que é isso. E eu gosto muito, falando de série, né? Quando a gente fala de desligar a cabeça, enfim, tudo mais. Eu gosto muito de sitcom, né? Estilo Friends, How I Met Your Mother, essas coisas ali, mais do dia a dia. E tem uma que, trabalhando numa startup, porque a Genial também é a primeira startup que eu trabalho, me ajudou muito, que é a... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome da série, gente. É de desenvolvedores. É do Meu cara Deus do do céu. Spotify? Não, ela é uma sitcom mesmo. Eu esqueci o nome. Vamos procurar. Não é Community, não. Não, Community vamos procurar lição e a de gente faculdade. depois põe aqui. Ela vai pesquisar. Ela vai pesquisar, claro. porque ela não vai sair daqui sem o nome dessa série. Mas eu vou acrescentar uma. Community. Não, Silicon Valley. Silicon Valley, sim, ok, sim. pronto. Gente, do nada, né? Eu tô ótima hoje para nomes e tudo. Não sei o que aconteceu comigo, normalmente eu gravo.
Mas a Silicon Valley, ela é uma série que ela fala justamente dessa construção de uma startup, né? Então é um grupo de desenvolvedores que tem uma ideia, essa ideia ela é comprada e aí existe a chance de ele vender a ideia para uma empresa, enfim, por um valor muito mais alto, ou de ele receber um valor menor como um aporte e ele investir nessa própria empresa. Então, mostra toda a construção ali da empresa. É super engraçada, ela é curta, tem acho que 6 temporadas, episódios curtíssimos também, e ela é muito legal de assistir quando você precisa olhar para essa questão também, né, de como é trabalhar numa startup, porque acho que isso também tem crescido muito no mercado, e a gente se depara ainda com pessoas que estão no mercado mais tradicional. Nossa, Que legal, maravilhosas as adorei, dicas, né? adorei. Eu quero saber você que está aí escutando a gente agora, ou se você está assistindo no YouTube, não sei onde você gosta Na de academia, ouvir. porque alguns já me disseram que escutam a gente na academia, Samara. Quero saber se você curtiu, e é claro que se você curtiu, você vai compartilhar esse link com pelo menos aí uns 5 colegas, né, Com Carlota? certeza, Porque esse é o com as poder. dicas da Gabi, é isso aí, gente. Esse é o poder da comunidade. É isso. Gabi, queria te agradecer demais, adorei esse tempo nosso aqui. Nós poderíamos passar dias conversando. Gostei demais das dicas que você trouxe para quem está começando as comunidades. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, não é isso, Carlota? Com certeza. Gabi, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.